Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 21 e para você que nos acompanha, né, pela Rede Mundial dos Computadores, é muito fácil, tvcapitalgoiania.com, a gente inicia mais uma edição do Jornal Argumento. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o vereador do PT, Carlos Soares. Vereador, muito obrigado por atender ao nosso convite e mais uma vez sejam muitíssimo bem-vindos. Muito obrigado, André. Prazer enorme estar aqui hoje, participar desse jornal que tanto tem ajudado a Goiânia com as informações corretas da nossa cidade. Ok. E o meu companheiro, amigo aqui, né, não vou dizer de bancada, mas de cadeira, né, Marcelo? Porque não temos a mesa. Marcelo Heleno, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Às vezes até de chupar o dedo, né? É. Boa tarde a você, André, boa tarde. Bom dia para quem estiver ouvindo a reapresentação. Reprise na manhã. Muito bom estar aqui novamente. Vereador, nós trouxemos aqui vereadores da oposição e parece que há um espírito na Câmara para justamente superar essas questões políticas e fazer uma defesa da cidade, uma composição, aonde a gente chama isso de um processo entre as partes dos parlamentares de fazer jus ao voto e principalmente pensar no crescimento da cidade. O senhor está sentindo isso também lá nesses últimos dias, depois que anunciaram essa trégua, essa paz, depois da questão do IPTU e também a questão da desafetação das áreas, o clima está melhor? O clima hoje na Câmara está um clima mais agradável. Nós estamos passando por um momento positivo naquela casa. Esperamos que esse momento não seja contaminado pelo processo eleitoral que está chegando agora, porque a intenção e o papel do vereador é fiscalizar e ajudar a cidade a ser uma cidade com mais qualidade de vida. E é importante quando todas as bancadas de oposição em situação se fortifiquem nesse sentido e que nós possamos todos trabalhar nesse sentido, porque não é porque oposição em situação que nós não queremos o bem da cidade. E nesses últimos dias temos passado por uns momentos de tranquilidade, de debates realmente no intuito de ajudar que Goiânia possa melhorar para todos. Então, esperamos que isso se dure por este ano todo, apesar de acharmos que vamos ter dificuldade daqui a uns dias que começa a chegar o processo eleitoral e aí cada um puxa para o seu projeto e as coisas podem voltar a complicar um pouco. Mas nós estamos passando por um momento de calmaria. Mas todo o esforço da Câmara, ele deságua no passo. E agora veio uma pesquisa que não é muito boa para o prefeito, né? A rejeição do prefeito, apesar de não ter se participado de nenhum caso assim, que tenha chamado a atenção, algo, essa rejeição do prefeito alta, a Câmara quer ajudar, mas como é que pode se reverter esse número, que é um número, inclusive, o índice de avaliação ótima fica 1,7. Trabalhar não para reverter essa rejeição, mas sim pela confiança do eleitor na gestão de Paulo Garcia. Acho que nós, vereadores, temos um papel importante nesse sentido, porque nós conversamos muito com a sociedade, na base, todos os vereadores estão na base, e a gente tentar levar as informações positivas da cidade, porque muitos dos telespectadores não têm todas as informações que nós temos hoje em Goiânia, né? A quantidade, por exemplo, de bebê em Goiânia que tem nascido vivos, com qualidade de vida, né? Um número completamente muito expressivo, nós estamos bem acima do que a ONU propõe. Então são essas coisas que a gente precisa de levar para a sociedade, que Goiânia tem se esforçado para isso. Então, eu acho que o papel da Câmara é esse, dialogar mais com a sociedade, com os vereadores, para que a gente possa também transmitir as notícias positivas da nossa cidade, para que a gente possa mostrar que o nosso governo tem coisas boas para mostrar. Vereador, nós da imprensa somos acusados de gostarmos do caos, da catástrofe e tudo mais, mas o que a gente ouve nos veículos de comunicação, eu como profissional que trabalho diariamente com a população, é justamente o outro lado da cidade, é o transporte que
muito ruim, o senhor tem um papel decisivo nessa questão. A questão da coleta de lixo, que não era notícia e voltou a ser pela queda na qualidade de serviços, o que a população mais reclama nesse contato que o senhor tem, e o senhor leva essas reclamações também para o PAS, para o prefeito, como, não no sentido de crítica, mas no sentido de alertar para que essas situações não se repitam diariamente? Sim, acho que a tarefa nossa de vereador é exatamente essa, ouvir a população e estar discutindo com o prefeito para que a gente possa achar soluções para melhorar. Nós passamos por um período aí de 10 dias com a coleta de lixo completamente, muita dificuldade, os caminhões todos parados, a gente fazendo coleta até em Kombi, uma coisa que a gente não imaginava ver em Goiânia, e vimos a semana passada, isso está acontecendo, no final da semana passada, isso está acontecendo em Goiânia. E nós conversamos bastante com o prefeito sobre isso, e conversamos, por exemplo, o transporte coletivo. É um problema que nós temos que enfrentar, e estamos num debate muito caloroso lá na Câmara Municipal, que a gente tem que enfrentar esse processo também do transporte coletivo. Temos a notícia boa que a presidente Dilma assinou essa semana, também na semana passada, a liberação de um dinheiro realmente significativo para que eles possam investir exatamente na mobilidade do transporte coletivo, para que os ônibus tenham velocidade. Um dos grandes problemas é que nós, nesse horário desse programa, o trânsito em Goiânia está difícil. Então, nós temos que resolver esse problema e a presidente Dilma, com esse acesso, vai melhorar. O trânsito influencia muito nessa questão do andar do ônibus, do deslocamento dos ônibus. Agora, tem coisa que o transporte chegou a um momento que esse dinheiro vai vir, é interessante, mas enquanto ele não é aplicado e isso seja transformado em obra, a cidade não pode parar, a população não vai aguentar esperar 2, 3 anos para que essas obras... E o pior de tudo, eu me irritei com uma entrevista que eu fiz uma vez com o diretor da CMTC, perguntando pelos corredores da T7 e T9. Nada não, fez o corredor universitário, trabalhou T63, mas o que estrangula mesmo é 24 de outubro, até 7, até 9. Aí o cara fala para mim, não, para nós a obra já começou, porque nós já estamos elaborando o projeto. Eu falei, não, a obra não começou. Enquanto a gente não enxergar, não ver isso, vislumbrar como melhoria, não começou. Vereador, só um pouquinho. Antes da gente entrar nessa questão do transporte, Marcelo, só me desculpe, esses números, pesquisa depende da interpretação. Eu esqueci de fazer uma pergunta, eu acho que é uma pergunta necessária. O senhor acredita nesses números que apresentam uma rejeição perto de 56% do prefeito Paulo Garcia? E se acredita, baseado em quê? Eu acredito que as pesquisas, se você analisar elas, os números não rejeitam só o Paulo Garcia. Rejeitam também o governador, e a Dilma é a que está melhor, mas também com nível de rejeição alto, acima de 40%. Então, nós estamos passando por um momento de dificuldade dos governos que estão aí. Mesmo eu fazendo parte de 2 desses projetos, da Dilma e do Paulo Garcia, mas nós precisamos talvez, dialogar melhor com a população para podermos mostrar a importância que é uma democracia, que a gente vive numa democracia, da gente poder participar e poder mostrar os números claramente para que a gente possa melhorar esses números, não só de todos, porque Goiânia, nessa pesquisa que nós estamos falando hoje, ela é exclusivamente de Goiânia. A população de Goiânia, tanto é que foi à rua, principalmente por causa do transporte coletivo, né? Vai fazer um ano, mês que vem, que a população de Goiânia foi para a rua se manifestar, e ela ainda não compreendeu que os governos estão trabalhando para poder melhorar a sua situação, tanto é que os índices de rejeição são dos 3 governos, não é só do Paulo. O Paulo é o que está mais acentuado. Insistir nessa questão, a população não tem que compreender que o que foi feito é muito pouco de prático para melhorar a situação. Não estou querendo dizer que a população tem que compreender, estou querendo dizer que a população tem também que nos ajudar na questão de participação, de debate, nos ajudar com ideias, principalmente, por exemplo, no transporte coletivo. Nós sabemos que enquanto essas obras não ficarem prontas, os ônibus vão continuar engarrafados. Não tem obra da TCE, da 85, que está em andamento, está agora. O dinheiro veio para Goiânia na semana passada, o prefeito deve assinar ainda a ordem de serviço, a empresa
ou a própria prefeitura que for executar aquilo, vai começar, vai ter o transtorno da obra e depois que as melhorias vão vir. E que nós precisamos continuar tentando achar soluções a curto prazo, porque isto vai demorar aí 6 meses para essas obras ficarem prontas. Então nós precisamos de aproximar nesse debate para poder a população fazer uma análise mais avaliada dessa rejeição que nós estamos falando aqui. Eu disse a Isaura Lemos, quando ela ainda era candidata à prefeitura, não nessa eleição agora, mas em eleições passadas, ela dizia que ia moralizar o transporte coletivo do Brasil, em Goiânia. Aí eu disse para ela que é impossível. É impossível. É uma tarefa impossível. Por quê? Nós tivemos 20 anos de um apagão da gestão pública junto às empresas. Tanto assim que o próprio então governador Maguito Vilela cedeu à pressão das empresas e retirou os cobradores. Foram virar apontadores, ou seja, nós tivemos um vácuo de 20 anos e o poder não admite vácuo. Esse vácuo foi assumido pelas empresas de transporte coletivo que ditam as regras. E eu já disse isso e digo para o senhor, nenhum governador, nenhum prefeito ou nenhum gestor tem hoje condições de encarar esse cartel, porque não dá para a gente entender uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas, um serviço que gera 42 milhões de reais por ano, apenas 4 empresas tenham se interessado em participar da licitação e o pior de tudo, né? Uma dessas empresas participou sem ter ônibus. Seria uma utopia pensar que a solução do problema do transporte coletivo depende do poder público sem que haja um pacto com as empresas de transporte? Não, eu acho que o poder público tem a tarefa e a obrigação de assumir este papel, sim. Acho que nós temos vários erros no transporte coletivo, principalmente no que se refere ao custo da passagem, porque se desonerou hoje para se construir um abrigo, um ponto de ônibus, quem paga a tarifa do ônibus, reforma de terminal, quem paga é a tarifa de ônibus. Então, hoje nós estamos numa situação muito complicada. Ou o poder público, que é o que cedente da concessão, que tem que regir realmente esse sistema, assume a responsabilidade para que nós possamos melhorar esse sistema, nós vamos chegar num caos muito maior do que esse das empresas estar mandando e daqui a pouco em Goiânia e as grandes cidades termos realmente uma guerra dentro dos terminais. Nós temos que assumir a responsabilidade e buscar as soluções e puxar as regras do jogo para o poder público. Essa é uma tarefa do poder público, nós estamos na Câmara e levando essa mensagem. Hoje nós fizemos um debate duro na Câmara, que esse problema não é do Paulo Garcia, é também do Paulo Garcia, é da Câmara Municipal, é do prefeito Paulo Garcia, é do prefeito Maguita, é do prefeito Misael, do governador do estado. Somos nós todos que temos que sentar e puxarmos a responsabilidade e discutirmos realmente como é que nós vamos fazer. Porque se você hoje põe 10 passageiros dentro do ônibus, 2 são idosos, 2 são deficientes físicos e 2 são estudantes, nós tiramos 6 passageiros de dentro do ônibus, ou 6 passageiros que estão dentro do ônibus, que não pagam a tarifa, e só os 4, além da tarifa de todos os 10, ele está pagando a deles e mais os outros 6 e todos os outros investimentos. Nós temos que criar soluções para isso. Nós temos que acharmos soluções. Aí vem o impasse. A prefeitura fala que as empresas quebraram o acordo que previa uma quantidade de passagens livres. As empresas falam que a prefeitura quebrou o acordo, a prefeitura que eu falo é a gestão, né? Quebrou o acordo porque incluiu despesas que não estavam previstas na licitação. Já o poder público, Estado, prefeituras, já falam que não, que tem um número de passagens que, quando da licitação, já previa isso. Quem quebrou esse contrato? Eu acho que foi um empurrando por acima do outro, todos os dois dando gratuidade, querendo mais lucro, um dando mais gratuidade para poder atender
a base que estavam reivindicando, e o outro querendo mais lucro. Acho que ou nós sentamos à mesa e refazemos todos os cálculos e procuramos a melhoria do transporte coletivo, mas uma melhoria séria, porque não adianta também a gente jogar todas as despesas para cima da empresa, e a empresa quebrar e nós não temos a empresa para fazer o transporte. Nós temos que achar o ponto de equilíbrio. Isso que eu estou dizendo, não está certo hoje o que nós estamos vendo no transporte coletivo. Todos os investimentos do transporte coletivo de Goiânia não pode ser feito, de Goiânia não, da região metropolitana, que são 19 cidades, não pode ser para aquele usuário que está pagando a passagem. Nós temos que ter investimentos, tanto do governo federal, do governo estadual e das 19 prefeituras. Na penúltima reunião da CDTC, quando nós falamos que nós tínhamos que ter investimento de todos, o prefeito que estava presente falou, eu concordo que tem que ter investimento, mas a minha cidade não tem disposição e não vai fazer investimento no transporte coletivo, como se aquela cidade dele não fosse beneficiada. Está lá as linhas buscando, os moradores de lá, para ir para todas as outras cidades no transporte integrado. Então nós temos que sentar e discutir. Acrescentando a conta, nós temos os policiais que não pagam, os carteiros que não pagam, uma série de, os idosos e tudo mais, e tudo lá na conta da tarifa. E com um agravante, que é uma discussão antiga, tem alguns pontos que eu não insisto mais, vereador, que para mim é caso perdido. Uma coisa interessante do sistema de transporte, todo mundo é ouvido, menos o tal do usuário. O usuário não tem representação, as reuniões que definem as questões relativas ao transporte são feitas a portas fechadas. Isso não é de agora, não. Historicamente, é assim. Essa licitação é um absurdo que exigiu que a empresa que participasse tivesse garagem com capacidade para pelo menos 100 ônibus aqui. Então, uma empresa que quisesse projetar um investimento para Goiânia estava fora disso porque não tinha a tal da garagem. Foi feito para continuar quem estivesse aqui. Só para te passar. Dentro do que o senhor colocou, da democratização da discussão, quando é que o usuário vai ser ouvido? Eu participo da Câmara Deliberativa há poucos meses que nós tivemos esse avanço, porque nós da Câmara Municipal não tínhamos. A segunda reunião que nós tivemos, eu queria até aqui parabenizar o presidente Balestra, ele convocou o Conselho, várias entidades, nós tínhamos lá mais de 30 entidades na última reunião da Câmara para poder discutir conosco, tanto empresarial como de passageiros, de estudantes, entidades organizadas. Nós fizemos lá do Fórum da Mobilidade, com a Câmara, um debate há 10 dias atrás, um debate muito interessante. Então lá nós tínhamos passageiros, estudantes da DCE, da Federal, da PUC, das outras faculdades, o Fórum Empresarial. Então fizemos um bate-papo, uma discussão, um debate sobre transporte coletivo, pelo menos aberto. Porque o que nós temos visto anteriormente é que a reunião da CDTC nunca tinha sido aberta. Então nós tivemos agora a primeira reunião aberta com vários e temos certeza que nós faremos mais, se a gente continuarmos nesse sentido e que estamos lá hoje. O novo presidente, o Balestra, foi correto, meu adversário político, mas foi muito correto na colocação dessa última reunião. E esperamos que ele mantenha esse perfil de participação das pessoas, porque nós não podemos nos trancar numa sala, porque nós não somos donos da verdade, nós somos apenas um lado da verdade, né? Que a gente acredita, pode ser diferente tanto da sua quanto da sua. Cada um acredita numa coisa e o debate é para isso. Esperamos que a Câmara continue aberta e com participação de vários segmentos, inclusive para a imprensa, que nós precisamos também. O Marcelo tocou num ponto importante, que é justamente o seguinte: o que faz com que o mercado se regule é a questão da competitividade. A telefonia, ela é criticada, mas ela há concorrência. Aqui não há. E cogita-se voltar aquele debate do transporte alternativo, que foi retirado muito mais por uma imposição das empresas, porque alegavam pneus carecas dos micro-ônibus. É comum a gente ver ônibus andando sem a menor condição de segurança e até mesmo acidentes acontecendo. Dá para a gente pensar para resolver esse problema, já até porque
a partir do momento que colocaram o Citibus, eles quebraram uma regra, né? Que todos os serviços de transporte seria feito através de ônibus com grande capacidade. E as empresas quebraram esse acordo, colocando o Citibus para funcionar. O transporte alternativo ou a regulamentação de outra forma de transporte que possa atender o cidadão poderia estar dentro dessa discussão? Acho que a gente não pode fechar nenhuma discussão, mas hoje o transporte coletivo tem, de fato, um concorrente com mais qualidade até do que o transporte do alternativo, que é as motos e os carros populares, que qualquer cidadão, quando ele faz a conta, o preço da passagem hoje dá para ele pagar a prestação da moto ou de um carro popular. Então, hoje ele tem um outro concorrente com muito mais qualidade. Nós temos que achar solução, porque não adianta também ficar colocando ônibus na rua sem a discussão da qualidade. A qualidade tem que ser em primeiro lugar. Eu entendo, por exemplo, que não dá para poder os ônibus que saem do terminal para vir para o centro continuar sendo um ônibus de pouca capacidade de carregar gente. No contrato lá feito, está falado que os ônibus têm que ser articulados. Esse que está na Metrobus aí carregando no eixo Anhanguera. Dos terminais para o centro tem que ser um ônibus, porque vem 10 ônibus alimentador. Chega no terminal, descarrega e o passageiro, quando vai entrar no ônibus para o centro da cidade, mais adensado, ele entra no mesmo ônibus. E isso não cabe, isso está no contrato, que esse ano as empresas têm que fazer esse investimento. A tarefa nossa é cobrar no dia. O pior de tudo é que chega no terminal, vai levar o usuário, passageiro para o centro. Isso aí, o que mais me assusta é essa pasmaceira que as empresas já assumem. Não, nós estamos reduzidos, com a frota reduzida sim, porque temos que olhar também a questão da rentabilidade do sistema, que não é a ideal. Então, em função dessa rentabilidade, as empresas se acham no direito de descumprir as planilhas e sim, fica por isso mesmo. Nós não podemos concordar com isso mesmo. É isso que nós temos cobrado nas reuniões. Mas o poder público... É obrigação nossa, nós temos que cobrar, temos que multar, você entende? Temos que romper o contrato caso a empresa... está aceitando isso. Sim, e nós estamos lá, acho que a grande vantagem da Câmara Municipal está lá, que é um sangue novo, e sangue novo sempre chega com vontade de resolver, é quase que é um adolescente. O adolescente é o cara que acredita que vai mudar o mundo, né? E ele luta por isso. O adolescente envelhece. Sim, estou falando. E lá a Câmara Municipal de Goiânia é um adolescente. Nós estamos lá cobrando exatamente isso. Nós não podemos concordar com o que está aí hoje. Nós precisamos de melhorar. Precisamos cobrar, por exemplo, o cumprimento do contrato para que o transporte tenha os ônibus articulados, que tenha a frequência, tanto é que nós já aprovamos, porque do jeito que está hoje, ou se coloca um fiscal em cada ponto de ônibus, um trabalhador com uma pranchetinha na mão, e ele só vai passar o relatório no final do horário do expediente dele, na hora que ele chegar na CDTC, para poder contar que o ônibus da linha 019, por exemplo, atrasou 40 minutos, a hora que ele chegar, não é essa, a população não quer isso, a população quer resposta online, porque você não quer ficar 40 minutos no ponto de ônibus esperando além do normal. Então, nós fizemos já uma lei, aprovamos que a CMTC vai ter o sistema de fiscalização online a partir de agora. E multar para poder cobrar das empresas. Disso, qualquer cidadão, inclusive fiscal, pode acessar o site da RMTC e acompanhar o andamento das linhas. Se ele fizer isso, ele sabe se tem ou se não tem ônibus circulando. Vereador, sim, mas lá da CDTC não faz. Ele tem que estar no ponto de ônibus. Mas isso você faz pela internet. Sim, aquele ponto. Em qualquer lugar. Vereador, já tentaram criar a Onda Verde, corredores exclusivos. Nós estávamos no debate da melhoria do transporte. Regredimos para o retorno dos ônibus que foram retirados. Voltamos à estaca zero dessa discussão. Eu acho que hoje a preocupação do cidadão, como o Marcelo sempre fala, o cidadão já está convencido de pagar uma tarifa mais alta, desde que ele tenha o ônibus de volta nas linhas, o serviço. O desafio maior hoje é o quê? É reestabelecer, fazer voltar esses ônibus a operar, que deixaram de operar em função das, segundo as empresas, dificuldades financeiras. Esse é o desafio de hoje? A nossa avaliação a tarefa principal que a CDTC hoje determina para a CMTC cumprir é o cumprimento da planilha. E a rediscussão com a empresa, que nós já chamamos a empresa, de quanto
passageiros podemos suportar dentro do ano. Nós não podemos continuar suportando 9 passageiros por metro quadrado, que é um padrão mínimo de qualidade que nós temos que restabelecer. Frequência do cumprimento da planilha que nós estamos, as empresas admitem, o poder público admite que não está sendo cumprido, as empresas estão dizendo que não é cumprido, isso nós temos que fazer. Isso nós temos que achar uma solução. Se as empresas que aí estão não querem cumprir isso, nós temos que achar uma solução para que este padrão tenha que ser cumprido. André, para que nós possamos, não é que não vai resolver o problema, não vai se tornar um transporte coletivo de qualidade, vai se tornar um transporte coletivo mais humano e não ruim, André, caótico igual está hoje. Nós precisamos de voltar a um padrão que já foi o transporte coletivo de Goiânia, para dali para frente termos maior evolução. Isso que o vereador está falando é uma coisa tão assustadora, isso que o transporte consegue atingir em Goiânia, de colocar 9 pessoas por metro quadrado. Imagina 9 pessoas em pé em cima de uma mesa dessa aqui. Comporta? É desumano. Vereador, nós não podemos aceitar isso. Só para a gente encerrar esse assunto, ir para o comercial e falar um pouco sobre a questão eleitoral política. Mas é uma questão muito simples. Hoje, o transporte coletivo, ele sobrevive basicamente das empresas privadas, porque as empresas são obrigadas a fornecer o vale transporte para o funcionário e só pode descontar 6% do valor. Agora, imagine se o usuário pagasse a integralidade dessa passagem, porque as empresas são obrigadas a passar o vale transporte funcionário e só desconta 6%. Talvez isso, muitas pessoas não comprem seu carro, não comprem sua moto, que é mais vantajoso. Mas podemos chegar aí numa situação muito mais difícil, né? Já que se houver mesmo uma demissão, se houver uma crise, aí essas pessoas vão pagar a passagem no valor integral. Aí teremos um caos. Não, nós temos... Isso nos preocupa muito, o problema do transporte coletivo. Preocupa a nós da Câmara Municipal, o prefeito da capital e os prefeitos da região metropolitana, e acredito que preocupa também o governador. Porque nós temos que achar, eu tenho discutido isso lá na Câmara Deliberativa, que nós temos que sentar na mesa e acharmos solução para poder restabelecer um padrão mínimo de qualidade, porque nós não podemos deixar o transporte coletivo de Goiânia, da região metropolitana de Goiânia, parecendo que não tem gestor nessas 19 cidades, que isso aí, Deus dará, e o pobre usuário que está indo agora para o ponto de ônibus, que ele não tem ninguém preocupado com ele. Nós temos que mudar assim, e mostrar realmente que nós não só estamos preocupados, como estamos querendo e vamos achar a solução imediata para minimizar este impacto que está aí na cidade. Hoje tem um gestor, chama-se de CETRANSP. É o único gestor que tem no sistema de transporte. E é o mesmo que vai participar da licitação. O objetivo dele não é, a prioridade não é o usuário. Enquanto qualidade, não. Marcelo, nós temos que mudar esta concepção urgente. Nós não podemos aceitar 9 passageiros por metro quadrado, nós não podemos aceitar mais. Eu sim. É um diagnóstico. O diagnóstico de hoje, é o que eu estou falando. Nós estamos lá exatamente porque nós não queremos compactuar com isso, nós queremos um padrão mínimo, nós não podemos aceitar mais o cidadão esperar 1h30 no ponto de ônibus. Nós não podemos aceitar, quando o ônibus passar, ter 9 passageiros por metro quadrado. Certo. Isso, o CETRANSP, se é o CETRANSP que manda, nós temos que tomar imediatamente o poder, porque quem tem que mandar no transporte coletivo da região metropolitana são os gestores da região metropolitana. Porque o eleitor escolheu um governador, os prefeitos da cidade e os vereadores, essas pessoas que têm a responsabilidade de administrar o transporte coletivo de responsabilidade da região metropolitana, e não o sindicato das empresas de ônibus. Nós não podemos aceitar isso. Eu já ouvi depoimento de muitos usuários que dizem não ligar no telefone da CMTC para fazer reclamação, porque acreditam que não adianta absolutamente nada. Porque ele reclama num dia, vai no outro, na semana seguinte, continua a situação ou a mesma ou pior. Eu não tenho dúvida que isso é verdade. Não tenho dúvida. O que eu estou querendo dizer é que está na hora. Nós temos que dar um basta nessa situação. Vereador. Nós não podemos compactuar com o que está aí, do que chegou o transporte coletivo, que levou o mês que vem, vai fazer um ano
que levou milhares de pessoas, a maior manifestação da história de Goiânia, na Praça Bandeirantes, que todos vocês lembram bem, porque foi exatamente o transporte coletivo. Nós não podemos, e de lá para cá avançamos muito pouco. Está na hora dos gestores, eu tenho cobrado isso, eu escrevi artigo de jornais, tenho cobrado isso, hoje eu subi na tribuna da Câmara para cobrar isso novamente. Está na hora de os administradores, das pessoas que a população elegeu, o governador do estado de Goiás, os prefeitos das 19 cidades e os vereadores dessas 19 cidades, eu sei que você está indo, porque parece utopia, mas a gente tem que puxar a responsabilidade para nós, não está na hora, nós não podemos concordar. Quando o senhor falou que as coisas têm que mudar, eu acho que muda. Tem uma mensagem no terminal orientando os usuários a aguardar o ônibus por uma questão de segurança, lógico, atrás da linha amarela. O problema é que a linha amarela já sumiu. Vereador, assim, só pra gente... Aí a solução foi o quê? Tirar a gravação, está resolvido o problema. Não, a grande questão é o seguinte, a gente sempre fala que tudo surge de uma situação. Se não resolvida, ela vira um problema. Se não resolvida, ele vira um caos. Então, não podemos culpar o prefeito Paulo Garcia por esse caos, porque foi um problema, como eu disse anteriormente, que surgiu de uma vacância aonde o poder público se omitiu de controlar, participar e ditar regras. Tanto é que a licitação teve no governo do prefeito Iris. De lá para cá, é lógico que levamos muito tempo. E não vai ser numa entrevista aqui que a gente vai... Aliás, o processo já estava falido mesmo antes da licitação. Sim. O processo já... Na minha avaliação, ele já começou com grandes benefícios, beneficiando as empresas há mais de 20 anos atrás. Então nós precisamos, não é agora que nós vamos resolver, mas nós temos que agora puxar a responsabilidade para quem de fato tem, para que a gente possa trazer uma qualidade mínima para podermos conseguir avançar e conseguirmos construir para o futuro da nossa cidade, da metropolitana de Goiânia, um transporte coletivo de qualidade. Nós vamos ter que fazer um intervalo comercial e logo depois, né? Quer falar alguma coisa, Marcelo? Não. A gente vai fazer um intervalo comercial e logo depois nós vamos falar, porque afinal de contas o transporte coletivo, ele é um dos desafios que serão enfrentados e debatidos nas próximas eleições. Inclusive a questão da definição do PT, a participação da presidente Dilma, a escolha se vai com o PMDB, se não vai. Então, ou seja, a perspectiva, tanto é que está sendo adiado o grande debate sobre a questão do marco regulatório da internet, porque nesse momento eleitoral os debates tomam uma projeção muito mais política do que propriamente uma projeção em função do cidadão. E aí a gente vai falar sobre esse assunto, né? Afinal de contas, todos estamos ansiosos para saber. Namoro vai dar noivado, vai dar casamento, não vai, o que depende, também a questão da avaliação dos adversários. São os assuntos que a gente trata logo depois do intervalo. Mantendo o poder. Agora não está colocando as manguinhas para fora o PT, não? Não, na verdade, a Benedita foi vice do PMDB no Rio de Janeiro. Então foi um processo de aliança com o PMDB, que quem era o governador era o Garotinho. Sim. Nós fomos vice dele. A Marta foi candidata a prefeita, não teve êxito na sua reeleição, mas nós ganhamos outras prefeituras, tanto é que nós crescemos em número de prefeituras nesse processo desde que o Lula virou presidente. E queremos crescer ainda mais, porque, infelizmente, nem todos os gestores que são eleitos, não é só do PT, consegue fazer a gestão que a população realmente sonha e espera daqueles gestores. Então, esse é um processo natural, de que aqueles que não vão bem com a população escolhe outros, né? E a gente espera... Não está desprezando o PMDB muito, não? Não, mas é nosso aliado prioritário. Nós queremos sempre o diálogo com o PMDB, queremos o diálogo com o PMDB, mas aquele negócio... Deixa eu fazer uma pergunta que sim, eu vi essa pergunta. O PMDB e o PT se aproximaram muito em Goiás, conseguiram estar juntos em duas eleições em Goiânia, nas eleições municipais dos 3 principais colégios eleitorais, na eleição estadual de 2010, a ponto de os mais exaltados dizerem que PT e PMDB são partidos siameses, tudo mais.
Se essa amizade toda, essa harmonia toda, esse afeto, esse amor, essa paixão toda, por que tem que ir na direção nacional em Brasília para resolver o problema que é daqui de Goiás? Não, nós não estamos indo na direção nacional. Nós temos um candidato, estamos oferecendo. É justo, o PMDB está oferecendo o Júnior da Friboi para a aliança. Acho que nós precisamos aqui dialogarmos e ver qual que é o melhor candidato que a população entende que é o melhor candidato, e esse que a gente acharmos o parâmetro. Ontem nós tivemos uma reunião da executiva do PMDB e a executiva do PT, e nós do PT apresentamos o nosso nome e apresentamos a sugestão. Temos que achar critérios para que possamos escolher o melhor candidato, que melhor dialogue com a sociedade. Quem tem mais experiência administrativa, isso é um ponto, vamos contar isso. Quem tem melhor gestão para mostrar, o PMDB poderia colocar outros critérios. Quem tem mais estrutura seria o ponto para ser colocado. Então, esse debate que nós temos que fazer nas duas executivas, logicamente que... E o debate que está acontecendo em Brasília? O debate que está acontecendo em Brasília é um debate mais da Aliança Nacional, porque o PMDB entende que tem que ser mais respeitado, ter mais ministério, o PMDB da Câmara, o PMDB do Senado está coeso com a Dilma. Então nós precisamos de achar o ponto de equilíbrio, e acho que só com diálogos e com muito debate que a gente vai chegar a isso. Então nós temos hoje uma dificuldade com o PMDB da Câmara, nós, o governo federal, o PT nacional, o PT que coordena a candidatura da presidente Dilma, para que podemos achar esse ponto de equilíbrio e fazermos uma junção de interesses e podemos continuar neste projeto. Nós temos algumas situações já definidas. Por exemplo, Marconi Perillo já sabe quem é o vice dele, mas ainda não anunciou. O PSD, Eduardo Campos está trabalhando numa linha, Marina Silva está trabalhando no outra. Vocês falam de Antônio Gomide. Quem seria o vice? Porque Antônio Gomide praticamente iria sozinho com o apoio do PT. Precisaria de alianças. Com quem vocês podem contar hoje? Porque a vontade do PT, ela tem que ser respaldada por outros partidos. Quem avaliza essa candidatura além do PT? Não, nós estamos discutindo com todos os partidos que compõem a base da presidente Dilma. Nós, o PMDB também está discutindo aqui em Goiás. Então, isso é um processo que primeiro nós temos que ir fazendo debate, e isso vai acontecendo da agora para frente. O debate começa, na verdade, agora. Nós temos uma data, primeiro. O PT vai mesmo apresentar o nome do Gomide, dia 29 agora de março, nós temos que tomar essa decisão, porque é o último encontro do partido para essa discussão, um encontro deliberativo, onde nós definiremos. O Gomide é o nosso candidato, pré-candidato, o nome que nós apresentaremos, porque até dia 5 o Gomide tem que renunciar à Prefeitura de Goiânia. E ele tem uma responsabilidade muito maior que qualquer outro pré-candidato no estado de Goiás, porque o Marconi não precisa renunciar, o Júnior não precisa e o Vanderlan também não precisa, que são os pré-candidatos. Não, nós não. Nós do PT não estamos descartando o Íris. Quem está apresentando essa discussão de quem é o Íris seria candidato, se for candidato, tem que ser pelo PMDB. Na minha avaliação, o PMDB que está apresentando o Júnior da Friboi para esta aliança. Nós não podemos sentar com o PMDB e falar, nós queremos candidato A ou B. O Íris é do PMDB, se ele fosse do PT, e daria honra se fosse do PT, nós estaríamos discutindo o nome do Íris também. Todos os líderes do PMDB afirmam que existe um acordo feito nas eleições municipais para o PT apoiar o PMDB nesse ano. Esse acordo não existe? Não existe. Existe o acordo de nós trabalharmos para construirmos uma candidatura de um projeto juntos. Mas esse acordo não significa... Por que ninguém do PMDB voltou atrás nesse porque quando nós fizemos esse diálogo, lá atrás, nós fizemos um acordo para fazer uma aliança com o PMDB e com o PT, o único acordo que tinha era de nós ser vice do Íris Rezende. O PMDB cumpriu conosco, nós somos vice, apoiamos o Íris Rezende na eleição passada, o PMDB indicou o vice do prefeito Paulo Garcia, fomos juntos de novo, aí nessa eleição o único acordo que nós tínhamos é de mantermos um diálogo, e quem tivesse o melhor nome, de acharmos o critério, é isso que nós estamos cobrando,
Qual o critério para escolher o melhor candidato que nós estamos cobrando do PMDB, para que achamos o critério. Dentro desse critério, se o melhor nome for do PMDB, nós topamos apoiar. Se o melhor nome for o nosso, o PMDB nos apoia. Esse é o acordo que foi feito e que nós queremos que seja cumprido. Não é automático nós apoiarmos o PMDB. Eu não gosto muito de falar sobre assuntos que não são notícias, mas eu vou relatar uma situação para o senhor. Fontes, Íris, já quando candidatou-se a prefeito, já tinha uma eleição garantida, em função do retrospecto, desse negócio todo. Ele foi visitado várias vezes por membros do PT pedindo para que fossem vice. Ou seja, Íris já tinha garantia da eleição. E ele abriu esse espaço para que o PT pudesse ser vice. Tanto é que Paulo Garcia, quando o Íris saiu para concorrer ao governo do Estado, Íris pediu para que Paulo Garcia continuasse, para que esse acordo não fosse quebrado. Agora, não estão desfazendo de uma pessoa que foi tão importante para o crescimento do PT e até o fato de Paulo Garcia estar hoje na Prefeitura de Goiânia, deve-se 100% a Íris? Não. Nós não podemos negar a importância que o Íris tem só para a nossa história, como para a história do Estado de Goiás. Só que nós do PT não podemos escolher o candidato do PMDB. Nós não podemos. Estamos abertos ao diálogo. Tanto é que todas as pesquisas que temos aí em mãos até hoje, o candidato mais competitivo do lado das oposições ao governo Marconi é o nome do Íris Ezênio Machado. Mas todo petista já descarta isso. Não é nós que estamos descartando. Porque nós não podemos sentar com a executiva do PMDB e falar que o nome é o Íris. Quem escolhe o candidato do PMDB é o PMDB. E o PMDB escolheu Júnior da Friboi. É o candidato do PMDB. Qualquer entrevista, qualquer membro que você trouxer aqui na sua cadeira para entrevistar, qualquer membro do PMDB vai dizer que o candidato é o Júnior. E é o candidato que nós temos que discutir. Se o PMDB mudar e falar o candidato é o Júnior, o Júnior não, o Íris, nós continuaremos discutindo e os critérios que nós estamos propondo para a definição do candidato Gomide ou Júnior, nós aceitaremos o mesmo critério para Gomide e Íris Ezênio. Nós não estamos discutindo o nome do PMDB, porque não nos cabe, não é correto o PT escolher o candidato do PMDB, mas é correto do PT então, criarmos a condição de qual candidato disputará. E o PMDB nos oferece Júnior da Friboi, tendo outros nomes lá, como você mesmo disse. Tanto é que as pesquisas falam que o melhor nome hoje para a disputa é o Íris Ezênio. Me corrija se eu estiver errado, para essa eleição existe uma resolução já aprovada na direção do PT que todos os acordos que foram feitos nos estados têm que ser homologados pela Executiva Nacional, não é isso? Isso. Como é que está sendo tratada essa conversa com a direção? Eu pergunto isso porque tudo bem que a base opina, discute, vai conversar aqui, mas nós tivemos o caso de Recife na eleição passada, onde o PT tinha o prefeito bem avaliado, candidato natural à reeleição, o PT sacou o João Paulo, botou no lugar o Humberto Costa para concorrer, um poste nomeado pelo Eduardo Campos ganhou a eleição lá, que foi o Geraldo Júlio, e o PT desagradou a base e acabou não conseguindo a eleição. Como é que a executiva aqui em Aparecida, o vice Maguito, não era o Osair, era o Elvecino Moura, mesma coisa, a direção nacional, a executiva nacional interviu. Como é que vai ser essa intervenção da direção nacional do PT? Não, o que nós temos dialogado com a direção nacional é exatamente isso que eu coloquei. Nós criarmos os critérios para que, se a prioridade é a união entre as bases, nós queremos a união entre as bases, tentarmos construir o máximo possível da união entre as bases. Mas nós estamos informando a direção nacional diariamente do que nós estamos fazendo. Nós queremos a união com o PMDB. Não dá simplesmente para desconsiderarmos o nosso candidato. Entendemos que o nosso candidato hoje, ele tem, nós do PT, competitividade. Nós entendemos se todos os partidos que compõem as bases marcharmos com o Gomide, nós temos chances reais de ganhar as eleições. Então, nós queremos esse debate de que nosso nome seja aceito na discussão e que nós aceitamos
discutir o nome do PMDB, que é o Júnior da Friboi, Vereador, que é o nome que eles apresentam hoje. Essa Só um pouquinho, suspeita não Marcelo. existe com o Júnior? Não, Existe também, mas eu não estou falando que o Júnior não é competitivo, só que nós queremos acharmos os critérios para poder balizar qual dos dois é mais... Nós temos poucos minutos, mas o senhor deixou escapar, escorregar, uma leitura que eu fiz aqui. O senhor disse o seguinte, que se Íris for candidato, Gomide seria vice. Eu disse mais ou menos isso. Que enquanto não houver essa indefinição, há um projeto do PT, porém, se Íris se dispor a disputar, tem o apoio do PT, inclusive com Gomide. Já está formada aí a chapa? Não, eu não acredito que seria vice. Foi mais ou menos o que eu disse. Pode ser senador, né? Pode compor a chapa. Porque, na verdade, eu acho que os partidos tinham que apresentar o que a sociedade entende de melhor. Não estou falando que o Júnior não é um excelente quadro. É um excelente quadro, um homem que construiu uma fortuna, um empresário de muito sucesso. Mas então, não tem experiência política mas a população ainda não conhece como político. Nós temos pouca experiência. O PMDB tem o Íris. E como as pesquisas estão dizendo, se o PMDB estava discutindo o Íris Rezende, os critérios que nós podemos apresentar, talvez o Íris fosse o nome que mais unificasse os partidos, né? E nós temos que respeitar isso, temos essa clareza, mas nós não podemos discutir em cima de si, né, Marcelo? Nós estamos discutindo o que é real. O que é real é o governador Marconi Perillo, candidato a governador representando um projeto, Vanderlan, candidato a governador representando outro projeto, Júnior da Friboi e Antônio Gomide, dentro do mesmo projeto, de um projeto nacional que compõe esses dois lados. Nós temos que discutir em cima disso. Traduza para a gente o que é projeto. Não. Porque projeto é uma coisa abstrata. Não. Né? Assim, nós temos na política, política não tem abstrato. O Marconi Perillo representa o projeto tucano de governar, que nós todos conhecemos, que o Fernando Henrique teve por 8 anos na presidência do país, e hoje eles apresentam a Aécio Neves para a volta desse modelo de governar. Temos um modelo que nós não conhecemos, que o Vanderlan faz parte, que é o Eduardo, do Pernambuco, Eduardo Campos, que é o nome que eles estão apresentando. Não conhece o Eduardo Campos? Não, nós não conhecemos nacionalmente. Nós não conhecemos nacionalmente. O estilo está lá, um governador que está saindo bem avaliado, né? Então vai vir aí para a disputa e vai. Mas nacionalmente é o nome que não vai ser o mesmo jeito, porque quando ele foi governador e ele administrou sem a rede. Hoje o principal aliado, e que ele faz todo dia mudanças do seu perfil para atender a rede, que novo Eduardo vai vir junto com a rede da Marina, que é a sua principal aliada. Nós somos do projeto que Lula governou por 8 anos, Dilma continuou por 4, esse é o projeto que nós estamos, é o projeto que está aí, vereador, do Bolsa Família, do ProUni, do Minha Casa Minha Vida. Explica um pouco melhor, o pessoal da rede já esteve no governo Lula. Só temos 2 minutos. A rede não esteve, a Marina era uma petista, foi senadora pelo PT, teve divergência, saiu do PT e fundou a rede. E ela hoje é o principal aliado do Eduardo. Então ela está construindo um projeto que ela acredita, que nós do PT entendemos que tinha dificuldade com o projeto dela, tanto é que ela não foi hegemônica dentro do PT, nos debates ela achou que o projeto do PT estava errado, e tanto é que ela foi construir o seu projeto, junto com o Eduardo Campos agora. Para finalizar, o que a gente pode esperar, porque vocês estão discutindo tanto entre vocês que nada de novo está sendo apresentado, nem críticas ao governo Marconi Perillo. Não, primeiro nós estamos debatendo para ver qual dos nomes apresentaremos, né? Tanto é que esse debate, eu não acredito que ele se finde ao final do mês. Esse debate só vai acabar de quem é vice, quem é senador, em junho, quando as convenções chegarem. Isso não adianta a gente querer, porque as coisas acontecem ao seu tempo.
A gente tem que ter muita calma agora, nós, dirigentes partidários, para que nós não façamos nenhum atropelo da data. Então, Marcelo, até junho... 30 segundos para formular uma pergunta, vereador, 30 segundos para responder, porque nós só temos mais 1 minuto. Por que vocês têm essa divergência tão grande com o PSDB, considerando que PT e PSDB nasceram com base na social-democracia europeia em momentos históricos diferentes? Não é. Quando nós nos separamos lá atrás desse projeto, cada um entendeu um tipo de governar, e isso nós nos tornamos adversários. Mas eu sempre digo, em política você não é inimigo, você é adversário e muitas das vezes momentâneo. Hoje nós estamos em campos opostos, mas nada que tem gente no PSDB que governa muito bem, que a gente respeita, e eu tenho certeza que eles, do mesmo jeito, avaliam alguns dos nossos petistas. Então, no futuro, candidato, quem sabe, a gente está junto. Então, muito obrigado. Candidato, seu tempo acabou. Muito obrigado e até a próxima. A gente brinca com quem a gente gosta muito do senhor, respeita o seu trabalho. Brincamos assim, mas claro que sempre traçando uma entrevista com um perfil de respeito. Obrigado pela presença, foi um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Eu que agradeço, André, Marcelo, foi um prazer enorme fazer esse debate aqui com vocês e espero que a gente não possa demorar a estar aqui de novo, porque é muito agradável participar desse programa. Ficamos felizes, amigo Marcelo, até amanhã. Até amanhã, lembrando que muitas vezes o mundo é movido a perguntas e respostas. Nem sempre bem elaboradas, de um lado e de outro. Mas sempre há respostas, né? Nós estamos embora, a todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.